E aí galera do YouTube, beleza? Tudo bem com vocês? Então galera, hoje eu vou trazer um assunto legal aqui, nós vamos falar sobre cabeçote, tá bom? Cabeçote que dá problema, cabeçote que trinca, olha, tem moto que trinca cabeçote, tem moto que espana a rosca da vela ali, né? Às vezes aperta demais, ou às vezes deixa a vela frouxa e aí acaba dando problema, né? E aí, tem conserto? Será que tem ou não tem? Então, meu nome é Valdeci Martins, eu sou especialista em motores, trabalho com retífica já há muitos anos e esse é o nosso canal. Vamos tratar sobre esses assuntos e outros assuntos nos demais vídeos, tá bom? Antes, eu gostaria de pedir a vocês que compartilhem, comentem, inscreva-se, dá um joinha, que isso ajuda muito o nosso canal, tá? Não custa nada, tá aqui embaixo, tá? É só dar um joinha. Não gostou não? Ó, beleza. Então, hoje nós temos a participação da minha querida filha, que trabalha comigo, a Samara. E aí, gente, beleza? Aí, beleza. Então, gente, eu quero falar sobre alguns problemas que ocorrem em cabeçote e o cliente fica meio perdido, porque às vezes ele vai numa oficina e o mecânico, não que ele não saiba às vezes explicar o problema ou que tipo de recuperação, mas às vezes também o mecânico não sabe que tem uma restauração, uma recuperação, determinados tipos de problema. Vou dar uma dica para vocês. Tem mecânico que vai e leva um cabeçote numa retífica ou numa tornearia. Às vezes a rosca está danificada. Chega lá, o cara mete uma broca e abre aquele cepa de um buraco deste tamanho. Não, pequenininho assim. E aí acaba danificando o cabeçote. Em vez de ajudar a consertar, ele acaba danificando mais o cabeçote, porque tem as regras para refazer uma rosca, por exemplo, tá? E muita gente não sabe. Começa sempre da menor para a maior, ou seja, abre um menor diâmetro possível ali para poder fazer a restauração, né? E cabeçote às vezes que é trincado, vou dar um exemplo aqui clássico que todo mundo conhece, né? A CB300, por exemplo, XRE que trinca o cabeçote. Aí tem gente que fala que o cabeçote mais novo não trinca. Gente, pode ocorrer com qualquer um deles. Já recuperei cabeçote de moto 2017, 2018, tá certo? A gente trabalha com esse tipo de recuperação. Bom para você saber disso, porque às vezes você vai no mecânico, seu mecânico fala que não tem recuperação e tem, tá bom? Então o que acontece? Às vezes, um dia desse, um cliente veio aqui procurar uma carcaça para recuperar. Eu disse para ele, mas eu trabalho com recuperação. Não, mas o meu mecânico já tem quem faz. Beleza. Eu vendi para ele uma carcaça que dá recuperação e ele levou na retífica lá de confiança dele. O cara falou que ela não dá recuperação. Aí o cara ficou igual, né? Ficou ali caçando ali um lugar onde que ele achar uma carcaça boa para recuperar. Deve ter levado mais de uma e o cara deu pau lá. Gente, dá recuperação. Praticamente qualquer carcaça dá recuperação. Depende de como recupera, qual tipo de produto, material o cara utiliza ali para recuperar. Tá certo? Então, você que é mecânico, saiba disso. Dá recuperação sim, tá bom? Só quando o cabeçote está rachado, que a trinca é muito grande, já não é nem trinca, não é uma rachadura, e ela pode comprometer a sede da válvula, aí não tem recuperação, tá? Estou usando essas linguagens aí de válvula e tal, você que, por exemplo, é leigo não entende, né, Samara? Às vezes a pessoa não entende, não sabe o que é, né? Uhum. Então, às vezes o cliente não sabe o que é, mas o mecânico sabe do que eu estou falando, tá bom? É importante você olhar se realmente dá recuperação. Tem alguns lugares que fazem recuperações de um jeito bacana, tem gente que faz solda e tal. Eu já fiz vários processos de recuperação desde 2012 que eu trabalho com isso, 2012 para 2013 que eu trabalho com recuperação desses cabeçotes e já teve muitas situações, tá? Já fiz solda, trinca de novo. Já fiz com bucha, alguns tipos de bucha dão problema. Hoje tem buchas que são bem eficientes, tá certo? Tem a forma de instalação. Tem produtos que se utiliza, existe uma resina que se chama resina expansiva, que ela trabalha dentro da trinca e aí ajuda ali a conter o vazamento, tá certo? Às vezes não venda 100%, mas dá para utilizar e fica muito bom o cabeçote, tá certo? Eu não vou tratar desse assunto assim, esses cabeçotes que trincam, eles têm às vezes estágios, tá? Onde os problemas vão se desenvolvendo, tá certo? Mas eu não vou tratar disso nesse vídeo não, tá bom? Eu só quero dar umas dicas para vocês sobre esse problema, quando tem recuperação, quando não tem. Então danificou a rosca de vela,
Tem recuperação? Simples, mas tem que ser retirado do motor, tá bom? Não adianta você chegar com o motor querendo fazer porque não dá. Na hora que fizer o procedimento, vai cair partícula dentro do motor e vai danificar ele, tá certo? Não dá para fazer assim, tem que tirar o cabeçote e trazer na mão para a gente olhar, ou para o especialista lá, a retífica de sua confiança, quem fizer o trabalho, no caso, né? Então, às vezes precisa de fazer alguns tipos de trabalho, uma plana no cabeçote, precisa fazer ali um pastilhamento, dá para fazer na moto no lugar para as motos que usam esse sistema, né? É um ajuste de válvula, a gente fala pastilhamento, mas é um vocabulário popular utilizado entre os mecânicos, tá certo? Então, galera, é muito importante você estar inteirado nesse assunto, porque às vezes você vai numa oficina, o seu mecânico não tem esse conhecimento sobre uma restauração de um cabeçote e de repente manda você comprar outro. E também tem aquela situação que você recupera um cabeçote, aí o mecânico chega e já fala mal da recuperação sem nem ter utilizado, sem nem ter passado por uma utilização dessa. E tem lugares também que retifica, recupera o cabeçote, mas não fazem um procedimento correto, adequado. O cabeçote precisa fazer um tratamento com temperatura nele. Existe um procedimento para ser feito, tá certo? Ele tem que tomar muita temperatura durante um período. Isso demora normalmente uns 2 dias para poder fazer. Só que muita gente não conhece esse procedimento. Aí vai e faz simplesmente, põe uma bucha no cabeçote, lá chega lá e o cabeçote dá problema. Isso vai acontecer porque não está sendo feito o trabalho correto. Tá certo? Então, espero ter ajudado vocês aí nesse breve assunto, falando sobre esse tipo de serviço, sobre a recuperação, que realmente é possível, tá? Um guia de válvula quebrada, todo mecânico sabe que isso é substituível facilmente, né? Substituição de válvulas e tal. Então, sempre que precisar fazer um tipo de serviço, procure um profissional qualificado. Vai procurar qualquer lugar, não, senão você vai ter problema. Você vai ter 2 problemas. Você vai pagar uma vez, depois vai pagar de novo. Tá certo? Cuidado aí com as sugestões que você recebe aí, às vezes na oficina, paliativos, que às vezes funcionam só por um tempo, tá certo? E causa problemas para você. Normalmente causa problema no seu bolso, causa problema na sua paciência também, né? Samara. Às vezes o cliente vem e fica aí, poxa, pô, gastei, já arrumei esse cabeçote uma vez. Não, gasta 2 vezes, né? O primeiro serviço que era para ter ficado bom, vai ter que fazer de novo porque, né, não deu certo. É isso aí. Acontece demais isso, viu, gente? A gente ouve reclamações de toda a natureza. Às vezes o cliente chega, o cliente ou o mecânico chega, ô Valdeci, esse cara já foi na oficina, já gastou nesse cabeçote, não quer consertar o cabeçote mais. Às vezes o cabeçote funde ali o lugar dos comandos ali, né? Cabeçote trabalha com comando ali direto do cabeçote. Tipo a CB300, por exemplo, o XRE, que acontece demais isso, Twister também. Aí danifica ali por falta de óleo, aí o cara vai e não sabe que aquilo tem recuperação, que ele tem retífica, viu, gente? Aí o cara pega e simplesmente descarta o cabeçote, vai lá e compra um cabeçote novo e morre na grana, uma coisa que de repente poderia custar mais barato, né? E outro também, né? Às vezes o problema nem tá no cabeçote e troca ele, prejudicando o bolso do cliente. Ah, foi muito importante essa dica aí da Samara, viu? Obrigado, foi muito bacana. Eu lá ia esquecendo, viu, galera? Realmente, gente, existe uma questão que às vezes você vai na oficina, isso acontece muito com essas motos que eu estou citando, XRE e CB300. Virou mania de você chegar com um probleminha na moto e o cara já joga que é um cabeçote. Ele julga ser o cabeçote. A gente, às vezes, não é o cabeçote, tá? Quando um mecânico me traz aqui, ou um cliente me traz um cabeçote para restaurar, pelo que o cabeçote me apresenta, eu sei dizer se a moto tem algum problema lá ou não. Já chegaram quantos cabeçotes aqui? Eu falei, mas esse cabeçote não tem problema, nem trincado o cabeçote estava. Aí o mecânico fala assim, não, mas nós julgamos lá a água lá e o cabeçote borbulhou, ele cuspiu compressão ali e tal. Às vezes uma vela mal apertada, cara. E o cabeçote não tinha problema nenhum. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e vou falar com o cara que eu vou recuperar uma coisa que não está precisando de recuperação? Ele vai chegar, vai montar o cabeçote lá, vai ter problema, né? E já aconteceu também do cliente trazer eu falar, olha, pode olhar que essa moto tem outro problema, não é só o cabeçote, tem mais problema lá.
Aí o cara vai, faz a restauração, o mecânico não sabe olhar, né, Samara? Aconteceu recentemente, né? Aquele rapaz lá do Vespasiano, né? Oficina lá em Vespasiano, não vou falar qual oficina não, tem várias oficinas. Então o rapaz foi lá e teve um problema desse tipo, trouxe o cabeçote, eu falei, tem mais problema. O cara falou que o problema era só o cabeçote. Quando a gente arrumou o cabeçote, ele montou, ele ligou e falou, sua moto continua com o mesmo problema. Ah, mas eu já tinha avisado, né? Podia olhar que já tinha outro problema na moto. Então, galera, isso é muito importante, viu? É muito importante você saber. Você vai estar à mercê ali do conhecimento do seu mecânico. Se o seu mecânico não tiver uma boa experiência, às vezes ele vai acusar uma coisa. Não é por maldade, gente. Não é que o mecânico faz assim. Nenhum mecânico quer errar. É muito importante entender isso, tá? O mecânico não quer errar ali para te acusar um problema que não seja por querer errar, não. Às vezes ocorre. Quantas vezes já errei, outros mecânicos erraram e sempre a gente vai errar. Tá? O erro é natural do ser humano. A gente tenta o máximo possível, né, trabalhar de forma a descobrir meios para que não caiamos no mesmo erro. Não é isso mesmo? Isso é muito importante, tá? Então, galera, eu gostaria de agradecer a vocês aí a paciência, ter assistido mais uma vez aí o nosso vídeo até o final, tá certo? Espero ter ajudado, tá certo? Com alguns esclarecimentos. Outros esclarecimentos vocês podem colocar aí embaixo na descrição, nos comentários do vídeo, tá certo? Eu agradeço vocês. E peço mais uma vez, dá um joinha aí para ajudar o canal, beleza? Então a gente vai ficando por aqui, né, Samara? É isso aí, galera. Curte, comente, compartilha aí pra gente. Ah, isso aí. Curte, comente, compartilhe, viu, galera? Muito obrigado. Tum 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 tum. Tum 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 tum.